Nós estamos, então, examinando o texto escrito por Allan Kardec sobre experiências de gênero, publicado na Revista Espírita em janeiro de 1866. O texto começa, Allan Kardec dizendo que o sexo é uma condição da organicidade. O sexo se manifesta enquanto espíritos encarnados, na corporeidade. Não existe espírito sexual, polaridade sexual. Basta dizer que nós necessitamos viver experiências em ambos os gêneros, porque encontramos provas e deveres inerentes a esses gêneros, e nós vamos aprender com as vivências em cada um dos gêneros, e vamos desenvolver qualidades, habilidades, tendências diferentes. Vamos seguir, então, no texto de Allan Kardec, de janeiro de 1866. Prosseguindo. O espírito encarnado, sofrendo a influência do organismo, seu caráter se modifica segundo as circunstâncias. Essa influência não se apaga imediatamente depois da destruição do envoltório material. Na verdade, a encarnação é para nós espíritos um grande problema. Porque enquanto encarnados, nós pensamos, nós sentimos e nós agimos através do cérebro. Allan Kardec definiu isso logo no item 6 da introdução do Livro dos Espíritos, quando ele diz que o espírito encarnado está sob a influência da matéria. Nós pensamos e sentimos através de um cérebro, que limita as nossas percepções. Encarnado no gênero masculino, esse espírito passa a introjetar em si características da mulher. Esse espírito passa transitoriamente a viver uma psicologia feminina, o contato com o cérebro, a socialização daquele gênero, a vinculação aos hormônios, a presença da maternidade, o cuidado dos filhos. Tudo isso vai sendo assimilado pelo espírito durante a encarnação. Kardec vai dizer que isso não se perde imediatamente após a morte. Da mesma forma que um espírito que viveu a cegueira, ele não desencarna e começa a enxergar. Há um processo de readaptação ao mundo dos espíritos. Ele leva para a dimensão espiritual traços psicológicos, características que o acompanhavam aqui. É por isso que o espírito sente fome, porque é um contrassenso. Mas espírito não precisa de comer. Por que o espírito sente fome? Por que o espírito sente sede? Por que o espírito sente dor? Ou sono? Porque viveu aqui 70, 80 anos, essa experiência de sede, de sono, de fome. Ao desencarnar, ele leva esses resíduos psicológicos com ele. E lá, em nome da caridade, lhe dá um suquinho, lhe dá um caldinho, uma cama limpa para ele repousar. Isso é dado em nome da caridade, porque esse espírito acha que vive tudo isso. Isso é um reflexo psicológico da experiência reencarnatória. Vocês querem ver como o espírito não precisa de comer? Lá, mais ou menos na metade do livro Nosso Lar, o benfeitor descreve que quando o atual governador de Nosso Lar assumiu, ele começou um trabalho de retirar a alimentação animal da colônia. Em Nosso Lar, no início, havia alimentação animal. E esse governador começou a trabalhar no sentido de esclarecer que eles não precisavam daquilo, que aquilo era apenas uma questão de fundo psicológico, uma necessidade artificial. E os espíritos mais intelectualizados bateram de frente com o governador. Não, nós precisamos sim. Isso é uma necessidade, igual a gente hoje faz aqui. Eles fizeram lá. E o governador levou instrutores, esclareceu, fez cursos para mostrar que não precisava. Não adiantou. O governador, então, em nome da bondade, da caridade, baixou uma ordem. Está suspensa na colônia Nosso Lar toda a alimentação. Toda. E eles ficaram 6 meses sem comer nada. O que aconteceu com os espíritos? Nada. Porque já estava morto, podia morrer de novo. Não aconteceu nada. Ou seja, espírito não precisa de comer. Espírito não precisa de água. Isso é um resíduo psicológico. Ele ficou 80 anos aqui como importado pedindo água, comida, ele morre e continua achando água, comida, e isso vai passar com o tempo. Assim, as características da feminilidade e as características da masculinidade são adquiridas pelo espírito durante a encarnação. Ao morrer, ele leva consigo essas tendências.
e ele vai se manifestar lá como homem, e ele vai se manifestar lá como mulher. Seguindo de novo. Pode acontecer, segue Kardec, que o espírito percorra uma série de existências do mesmo sexo, do mesmo gênero, o que faz que durante muito tempo possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher, cuja marca nele ficou impressa. O espírito vem há 3.000 anos reencarnando no gênero feminino. Ele vai adquirindo uma psicologia feminina. Ele passa a se comportar no além como se fosse mulher. Mas ele não é mulher, porque não existe espírito mulher. Mas ele passa a se comportar como se fosse. Porque não dá tempo suficiente para ele se liberar dessas impressões entre uma encarnação e outra. Da mesma forma, um espírito que há milênios vem vivendo como homem. A masculinidade foi adquirida por esse psiquismo. E lá ele vai pensar como homem. E vai agir como homem, embora ele não seja um espírito masculino, porque não existe espírito masculino, como não existe espírito feminino. Transitoriamente, o espírito mantém uma psicologia, masculina ou feminina. O que vai acontecer quando houver essa troca? Quando esse espírito, que vem vivendo experiências masculinas, decide, ou é levado a viver uma experiência feminina, ou um espírito que há milênios está reencarnando como mulher, e é levado a viver uma experiência como homem, o que pode suceder? É assim que Allan Kardec conclui o texto dele, dizendo: mudando de sexo, poderá o espírito, em sua nova encarnação, conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes, notadas no caráter de certos homens e de certas mulheres. É o único momento na obra de Allan Kardec, único, em que Kardec faz alusão à homossexualidade e à transexualidade. E ele usa a expressão anomalias aparentes. Olha a sabedoria do codificador. Aparente. Aparenta ser anormal. Aparenta. Na verdade, não tem nada de anormal. É uma situação psíquica, vivendo por certos espíritos, decorrente da troca necessária de polaridade. Para a posição kardeciana, a homossexualidade é de origem reencarnatória. Transsexualidade é de natureza reencarnatória. Espíritos que vinham vivendo experiências em um gênero e passam a viver no outro, levam consigo tendências e inclinações ao sexo que acabaram de deixar. Todos os autores espíritas seguem a linha de Allan Kardec, tanto os encarnados como desencarnados. Seja pela literatura do Chico, pela literatura do Divaldo, autores encarnados como Hernani Guimarães Andrade e Ian Stevenson seguem a mesma linha e colocam que a causa da transexualidade e da homossexualidade é a troca de polaridade sexual. Emmanuel vai colocar que essa troca pode se dar por dois motivos, olha só. Vida e Sexo, capítulo 21. Capítulo 21 é o capítulo onde Emmanuel estuda a homossexualidade. O espírito no renascimento entre os homens pode tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas atendendo-se ao imperativo de encargos particulares em determinado setor de ação, como no que concerne a obrigações regenerativas. Então, Emmanuel vai seguir a linha que André Luiz confirma e Joana de Andes também, que nós podemos ter uma homossexualidade relacionada a tarefas específicas. Ele necessita viver experiências diferentes para contribuir no seu aprimoramento ou em benefício de determinados grupos. E nós podemos ter uma homossexualidade expiatória, regenerativa. E a situação colocada pelos autores é esta: espíritos que naquele gênero vêm se comprometendo moralmente com o uso equivocado do sexo, destruindo lares bem constituídos, desrespeitando corações sinceros, pode ser levado pela própria lei a uma reencarnação no outro gênero, aquele gênero que ele vinha desconsiderando e desrespeitando, como um convite à sua própria educação.
Então, quando nós nos deparamos com uma situação de trans ou de homossexualidade, a gente tem que entender que a sua origem é a mudança reencarnatória de polaridade. E isso pode se dar por dois motivos. Por uma experiência nada expiatória, uma necessidade desse espírito desenvolver outras facetas, ou uma situação imposta pela lei, como um convite à autoeducação. A coisa começa a complicar um pouco nos anos 50, quando esse biólogo, Alfred Kinsey, resolveu estudar a sexualidade humana. Foi o primeiro estudo de entrevista sobre a sexualidade em homens e mulheres norte-americanos. O professor Kinsey, nos anos 40 e 50, entrevistou milhares de pessoas a respeito de assuntos diferentes, e os seus trabalhos até hoje são considerados pioneiros e são estudados nos livros de psicologia. O problema é o seguinte: olha o que o professor Kinsey observou. Entrevistando 17 mil pessoas norte-americanas dos anos 40 e 50, ele viu o seguinte: 4% dos homens e 2% das mulheres se consideraram homossexuais na entrevista. No entanto, 37% dos homens e 13% das mulheres relataram experiências homossexuais. 13% dos homens, excetuando esses 37%, tiveram reação erótica diante de outros homens sem manter uma experiência homossexual. O que se observou que a coisa não era tão simples assim, preto e branco. Ora, apenas 4% dos homens disseram na entrevista: eu sou homossexual. No entanto, 37% deles se consideraram hétero, tiveram experiências com outros homens. E 13 não tiveram experiências com outros homens, mas tiveram vontade. Dentre as mulheres, apenas 2% delas, na entrevista, disseram ser homossexual. Mais 13 disseram: não somos homossexuais, não sou, mas já tive experiências com outras mulheres. Esses estudos foram criticados pela época em que foram feitos, pela metodologia, muita gente tentou desqualificar o professor Kinsey. Acontece que estudos mais recentes, realizados em diferentes países do mundo, confirmaram a tese do Kinsey. Olha só, 22% dos australianos heterossexuais tiveram experiências homo. 30% das mulheres norueguesas hétero já se imaginaram fazendo sexo com outras mulheres. 49% dos motoristas de caminhão paquistaneses hétero tiveram experiências homo. 90% das mulheres homossexuais americanas tiveram relações prévias com homens. E 1/3 delas havia se casado anteriormente com homens. 90% das mulheres homossexuais americanas tiveram experiência anterior com homens. 30% a 40% dos homossexuais masculinos e femininos, 30% a 40%, têm desejos ou sentimentos héteros, embora menos de 10% concretizem. Esses dados, que são dados técnicos, levaram o professor Kinsey a criar um conceito de homossexualidade, não como sendo algo, um espectro definido, como sendo 100% aqui e 100% lá. Ele apresentou uma ideia de um contínuo na orientação sexual. Esse desenho do professor Kinsey procura mostrar a ideia que o permeou. Ele mostrou o seguinte: existe sim um grupo aqui que ele chamou de zero, heterossexuais exclusivos. Esses homens jamais terão uma experiência homossexual. Isso não cogita, isso não existe. No outro extremo, que ele colocou no grau 6, são os homossexuais exclusivos. Jamais terão um envolvimento hétero. Não cogitam disso, isso não vai acontecer. Mas tirando esses dois extremos, há uma imensa variação de indivíduos, homens e mulheres, cuja orientação sexual não está totalmente cristalizada e que admite alguma variação. Então, por exemplo, no grau 1, seriam os heterossexuais preponderantes. Eles são heterossexuais, mas em determinadas situações poderiam viver uma experiência homo. Por exemplo, em presídios, em hospitais psiquiátricos.
na guerra. Eu trabalhei como clínico em um hospital psiquiátrico durante 10 anos, e a gente via homens casados com filhos que nunca tiveram experiência homossexual, passaram as tê-las enquanto internavam no hospital, pela falta da opção mulher. Tiveram experiências homens. Ao terem alta do hospital, nunca mais isso se repetiu. Então nós temos essa possibilidade. Temos uma possibilidade 3 do chamado bissexual, que parece ser mais raro do que se imaginava. No Brasil, a pesquisa feita pela professora Carmita Ávila, lá da USP, colocou 2% dos homens se disseram bissexuais e 1% das mulheres. Enquanto no Brasil, 6,7% dos homens se disseram homossexuais e 3,8% mais ou menos das mulheres se disseram homossexuais. No Brasil, em torno de 6% dos homens, 4% das mulheres se consideram homossexuais. Mas existe a condição de bissexualidade. Isso é auto-informado, tá, gente? Isso é a pessoa que diz, não tem teste para se fazer. Essas entrevistas são auto-informadas. A pessoa diz como ela se sente. Note então que esse espectro da orientação sexual nos faz entender muitas coisas. Mulheres casadas com filhos, que depois de 20 anos termina o casamento, vai viver uma experiência homoafetiva. E fica bem e segue a vida toda. Ou mesmo homens que tiveram experiências homossexuais e depois decidem viver uma experiência hétero, se casam e seguem a vida naquela experiência. Então a ideia do professor Kinsey é de que a coisa não é tão fechada como se imaginava. Há uma possibilidade ampla e ninguém deve se julgar ou se condenar por isso, porque isso é uma condição que tem a ver com a própria biologia e com a história do espírito. O que é que nós, como espíritas, podemos pensar a respeito disso? Olhem só o que escreveu Emmanuel, ainda no capítulo 21 de Vida e Sexo. Através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. O homem e a mulher serão desse modo, acentuadamente masculino, ou acentuadamente feminino, sem especificação psicológica absoluta. Exatamente a proposta do professor Kinsey. Raramente há uma especificação psicológica absoluta. Grande parte dos espíritos reencarnados tem uma bissexualidade do ponto de vista espiritual e podem transitar por experiências hétero ou homo em função de fatores diversos. E o mais importante deles é a sua própria decisão, o seu próprio posicionamento perante a vida. Visto isso, a gente pode examinar uma questão que hoje está batendo na neurociência, que mudou toda a concepção dos psicólogos e neurocientistas no que se refere à origem da homossexualidade. Porque até uns anos atrás acreditava-se, prevalecia a ideia da psicanálise, de que ela problemas, dificuldades na formação da personalidade. O homossexual muitas vezes tinha um pai fraco, uma mãe poderosa. Muitos casais se culpavam por ter um filho gay. Quantas vezes eu atendi mulheres e homens que me disseram o que eu fiz para Deus, onde eu errei. E essa conotação de que a homossexualidade era desvio de criação, falha de caráter, permeou o pensamento de muitas gerações precedentes. Hoje, a neurociência está batendo martelo. E ela está batendo martelo de que não tem nada de criação, não tem nada de escolha, não tem nada de mau caráter, e que a orientação sexual, em grande parte, é definida biologicamente. Vamos ver alguns autores contemporâneos da área da biologia. Steven Pinker, neurocientista de Harvard, extremamente conceituado. Se a homossexualidade é inata, conforme o entendimento geral, inata é o que já vem com o indivíduo, não é escolhido, não é construído. Se a homossexualidade é inata, conforme o entendimento geral, o entendimento de todos os estudiosos da área, ela é inata, já vem com o indivíduo. Então a pessoa não escolhe ser gay. Eu acho engraçado as pessoas dizerem escolha. Tem que respeitar a escolha. Não há escolha, meu gente. Como viver a sexualidade é uma escolha. Ele pode escolher sim, viver ou não, assumir ou não. Mas ser não é uma questão de escolha. Isso vem com ele. Isso é da sua natureza, isso é da sua essência. Tire a palavra escolha do vocabulário de vocês.
Então a pessoa não escolhe ser gay, nem se poderia converter as crianças em suas salas de aula ou grupos de escoteiros, mesmo querendo. Não se pode converter as crianças a uma mudança de orientação sexual nas escolas, mesmo querendo. Não há nada que possa ser feito que mude a orientação sexual de um indivíduo. É claro, a manifestação dessa sexualidade, isso é outra história. Como ele vai lidar com a sua sexualidade é outra escolha. Isso é escolha. Como ele vai lidar, como ele é, como ele sente, o foco do seu desejo, não tem escolha. Isso não se muda. Não é possível. Jacques Balthazar é um neurocientista holandês num livro sobre só homossexualidade. Nasce-se homossexual. Não se escolhe ser. Nos parece inegável que o balanço entre fatores biológicos ou culturais suscetíveis de explicar a homossexualidade depende notavelmente em favor dos fatores biológicos, agindo de maneira preponderante ainda durante a vida embrionária. A definição da orientação sexual se dá ainda na vida intrauterina. Quando se estuda a prevalência de homossexualidade nos diferentes países do mundo, é em torno de 5% do homem e um pouquinho menos da mulher. Em qualquer país. Uma coisa que é cultural, que depende da cultura, tem prevalência diferente em países diferentes. Nos países onde é liberado, a prevalência é maior. Nos países onde é proibido, a prevalência é menor. A prevalência de homossexuais no Irã, 5%. Na Holanda, 5%. Então não é cultural. Não depende da cultura, não é influência do meio. Biológico. Michael Casaniga, psicólogo da Universidade da Califórnia. As evidências de que o processo biológico desempenha algum papel na orientação sexual são consistentes. A melhor evidência disponível sugere que a exposição à testosterona no ambiente pré-natal pode desempenhar algum papel na orientação sexual. Vamos voltar para a testosterona. O que acontece geralmente? Ele tem o cromossomo Y, vai fabricar testosterona. No comecinho age nas células e ele evolui para o fenótipo masculino. No final da gravidez age no cérebro e vai masculinizar o cérebro, não é assim? Na mulher não tem testosterona. No começo define a genitália feminina, no final da gravidez o cérebro é feminilizado. Imagina uma situação que aparece a testosterona no começo e ela some no final. Ou que não tenha testosterona no início e que ela apareça no final da gravidez. O que nós vamos ter? Olha só. No começo tem testosterona. O fenótipo foi masculino. Mas a testosterona desapareceu. No final da gravidez não tem. O que vai acontecer com esse cérebro? Feminilizado. Então nós temos uma morfologia de homem e uma psicologia de mulher. Ou ao contrário, não tem testosterona no início. Evolui para fenótipo feminino. Genitália, ovário, útero. No final não deveria ter, no final é mulher. Aí aparece uma testosterona lá. Esse cérebro vai ser masculinizado. Hoje, até o presente momento, a neurociência está acreditando nisso. Que são alterações no nível de testosterona que acontece durante a fase intrauterina que define a orientação sexual. Por que isso acontece? Eles não sabem. A gente pode imaginar que é um espírito que ali está em construção do seu corpo e trazendo uma psicologia diferente que pode influenciar os níveis de testosterona, fazendo com que a coisa caminhe para um lado ou por outro. Ainda Michael Casaniga, olha só, a esmagadora maioria dos estudos encontrou pouca ou nenhuma evidência de que a maneira como os pais tratam seus filhos tem alguma coisa a ver com orientação sexual. Do mesmo modo, não foi encontrado nenhum outro fator ambiental que explique a homossexualidade. Esse livro de 2017 é adotado nas faculdades de psicologia de todo o território norte-americano. Michael Casaniga foi presidente da Associação Americana de Psicologia, é uma autoridade respeitadíssima. É eles que estão dizendo, não tem nada que culpar pai, não tem nada que culpar influências do meio.
Nenhum estudo mostrou que a maneira como os pais criam os filhos interfere na sua orientação sexual. Mas os nossos autores espíritas, será que eles chegaram a abordar isso? Nós já tínhamos lido esses textos muitas vezes, mas não tínhamos enxergado. Jesus, quando falou de olhos para ver e ouvidos para escutar, foi muito mais profundo do que a gente imagina. Muitas vezes a gente lê uma coisa, mas não quer ver o que está escrito, passa batido. Quando a gente volta numa nova leitura, com outros olhos, as coisas aparecem. Vamos pegar Emmanuel e vamos pegar Joana de Ângeles, os dois principais médicos que nós temos aqui. Emmanuel, em março de 1984, numa entrevista na Folha Espírita, disse o seguinte: em minhas noções de dignidade do espírito, não consigo entender por que razão esse ou aquele preconceito social impedirá certo número de pessoas de trabalhar, de serem úteis à vida comunitária, unicamente pelo fato de haverem trazido do berço características psicológicas ou fisiológicas diferentes da maioria. A pergunta é sobre a homossexualidade. Trazidos do berço, Emmanuel em 84 estava dizendo, traz do berço, veio com ele, a orientação sexual veio com ele, já vem do berço. A gente leu isso aqui, mas não viu, não queria ver. E Joana, vamos lá. Esse livro da Joana é um livro bem recente, de 2007, Encontros com a Paz e a Saúde. E o fato de alguém amar outrem do mesmo sexo não significa distúrbio ou desequilíbrio da personalidade, podendo também ser considerado uma certa predisposição fisiológica que pertence ao nosso corpo, é que está no cérebro, é que é inato, que é do próprio indivíduo, que nasce com isso. Então nós temos fechado hoje pela neurociência, que é a questão biológica, que é definida intraútero, e que nós acreditamos que é o espírito vivendo essa experiência de troca, é que promove essas modificações hormonais que vão dar origem às alterações no cérebro. E essas alterações cerebrais já foram identificadas? Estão aqui. 10% dos carneiros machos são homossexuais. 10% dos carneiros machos buscam outros carneiros machos e recusam as fêmeas. Estudaram o cérebro desses carneiros. Encontraram na região do hipotálamo um conjunto de neurônios diferentes dos carneiros heterossexuais. Cérebro de heterossexuais e homossexuais foram estudados por um anatomista francês radicado nos Estados Unidos, igualmente encontrou diferenças no conjunto de neurônios na região do hipotálamo. Tudo está caminhando para mostrar que realmente a questão é cerebral. Visto isso, nós podemos, no momento final da nossa reflexão, comentar alguma coisinha sobre a família homoparental, que hoje é uma realidade. A gente tem no Brasil, segundo estudos recentes, mais de 100 mil casais bem estabelecidos. Na América do Norte ultrapassa 800 mil casais e um quarto deles com filhos. Um quarto dos casais norte-americanos homoafetivos já com filhos, ou seja, 25% deles. Alguns resultados de inseminação artificial, outros barriga de aluguel e outros adotivos. O que é que a gente vai pensar a respeito disso? Na verdade, muitos de nós trazemos um ranço de pensamento em torno da questão da prática homossexual, da vivência da homossexualidade, que foi construído a partir de algumas influências preconceituosas que nós fomos sofrendo durante os anos. A primeira influência preconceituosa, que fez muitos de nós acreditar que era um equívoco, que era um erro, que era anormal, antinatural, a vivência homossexual, foi o conceito de homossexualidade como doença. Embora Freud nunca tenha dito que a homossexualidade é doença, muitos psicanalistas pós-freudianos, e alguns deles muito influentes, trabalharam essa ideia. Como a psicanálise dominou a psiquiatria em grande parte do século XX, essa ideia de que a homossexualidade é uma doença permeou a psiquiatria e permeou a psicologia. Esse propunha um tratamento psicanalítico para a homossexualidade. À época se usava o termo homossexualismo,
na medida que ela é doença. O ismo aí é patológico. Hoje não se usa mais a palavra homossexualismo, porque se sabe que não é doença. Mas nós custamos a reverter esses conceitos. A coisa começou por volta de 1960, quando uma professora de psicologia norte-americana, Evelyn Huber, terminou uma aula e um garoto, um aluno dela, se aproximou e disse: professora, eu queria que a senhora me explicasse por que o homossexual é um doente mental. Eu sou homossexual, eu não me considero um doente. E a professora Evelyn levou um susto, porque ela nunca tinha parado para pensar nisso. Esse menino era o melhor aluno da turma. Um garoto inteligente, sensível, correto, bem organizado mentalmente. Ela levou um susto. Mas como um menino desse pode ser gay? O estereótipo de que o gay era perturbado. E esse garoto apresentou para a professora Evelyn seus colegas, todos gays, todos meninos honestos, bem centrados, equilibrados, estudiosos. E ela resolveu estudar o assunto. Conseguiu uma verba do governo americano para trabalhar com pesquisa psicológica. Reuniu 30 homens homossexuais, 30 homens heterossexuais, submeteu-os a 3 tipos de teste de personalidade que avaliam normalidade psicológica. Enviou os resultados para 3 psicólogos norte-americanos, especialistas em teste de personalidade, e pedindo que eles, analisando os testes, separassem os homens agora. Se eles são doentes, há traços de personalidade que vai permitir separá-los. E os 3 maiores especialistas em teste de personalidade dos Estados Unidos não conseguiram fazer isso. O trabalho dela foi publicado, outros trabalhos se seguiram. Em 1973, a Organização Americana de Psiquiatria retirou do DSM, que é o Manual de Doenças Psiquiátricas, a homossexualidade. 2 anos depois, em 75, a Associação Americana de Psicologia fez a mesma coisa e proibiu o tratamento gay. Não se pode tratar porque não é doença. 10 anos depois, no Brasil, um pouquinho retardado, né? Em 1985, a Associação Americana de Psicologia fechou questão proibindo o tratamento gay. Em 1990, a Organização Mundial de Saúde, numa grande assembleia, retirou do CID, Código Internacional de Doença, o homossexualismo, que era chamado à época, e agora, recentemente, há poucos meses, a Organização Mundial de Saúde retirou também do CID a transexualidade. Hoje, para a ciência, homossexualidade e transexualidade são variações normais do comportamento humano. Mas nós fomos criados numa cultura que via como doença. Isso foi um fator importante para a visão equivocada que nós construímos em torno da homossexualidade. Um outro viés importante que contribuiu num pensamento preconceituoso foi a resistência das religiões cristãs tradicionais. A tradição judaica cristã nunca viu com bons olhos a homoafetividade. Ainda hoje a gente vê na Igreja Católica, apesar dos esforços do Papa Francisco, a coisa não melhorou nem um pouco. Nas igrejas evangélicas é notória a postura homofóbica. Por quê, minha amiga? Por que as religiões cristãs tradicionais veem com tanta má vontade a família homoparental? Pelos textos bíblicos. No Velho Testamento só há uma alusão à homossexualidade, em Levítico. Está escrito assim: um homem que se deitar com outro homem merece a morte. É uma só, mas não precisava de mais, né? Não falam em mulher. Não é porque eles aceitavam uma mulher, não. Porque eles não davam nenhuma importância à mulher, não precisavam nem falar. Falou do homem, está decidido. E Paulo... Sim, mas não é a tradição cristã. E Paulo, né? Paulo é fantástico, nós devemos a Paulo o cristianismo, nós estamos aqui graças a Paulo. Um único, fantástico, extraordinário. Mas Paulo deixou-se influenciar à época por alguma coisa da sua cultura, a sua criação farisaica, e ele se contaminou em algumas coisas que a gente, ao ler as suas cartas, verifica. Uma dessas coisas foi a homossexualidade. Paulo, escrevendo, em pelo menos 3 de suas cartas, vai dizer: um homem que se deitar com outro homem, e aí ele coloca a mulher,
e a mulher se deitar com outra mulher, não verão a Deus. Não verão a Deus. Essa ideia paulina veio acompanhando todo o pensamento tradicional cristão, a tal ponto que no século XIII, Tomás de Aquino, a maior autoridade do pensamento cristão da Idade Média, chegou a escrever que a homossexualidade era um crime pior do que o estupro. Porque o estupro, disse ele, era um crime contra os homens. A homossexualidade era um crime contra Deus. E a gente quer saber de onde Tomás de Aquino tirou isso. Não foi do pensamento de Jesus. Não há um só momento que Jesus combate as relações homoafetivas. Pelo contrário, Jesus foi o acolhimento por excelência. O afeto distribuído de forma indistinta. Há até um autor norueguês, isso é uma hipótese, né? Vocês não vão dizer que fui eu que falei. Um autor norueguês, num livro, historiador norueguês, que estuda religião e sexo, e Frei Beto, num romance sobre a vida de Jesus, colocam que eles acreditam que Jesus se encontrou com um casal homoafetivo, sim. Trata-se daquela cura do servo do centurião. Por quê? Porque a palavra no original grego, que foi traduzido como servo, era a palavra paz. A palavra paz, à época, era usada para o indivíduo mais jovem de uma relação homoafetiva. Os gregos, quando queriam se referir a um indivíduo jovem de uma relação entre dois homens, usavam a palavra paz. Ela foi traduzida como servo. Aí quando a gente volta para ler lá em Mateus e Lucas, essa passagem, fica uma coisa esquisita. Jesus chega em Cafarnaum e se aproxima dele um centurião, que o texto diz que era um homem muito bom, muito bem quisto pelos judeus, e que havia construído uma sinagoga para os judeus. Esse centurião diz a Jesus que o seu servo, uma pessoa a quem ele muito estimava, estava enfermo de morte. Estava paralítico na cama, sentindo muita dor. Devia ser um reumatismo, né? Deitado com dor. Nada que a gente não resolvesse hoje com uma cortisona, mas na época não tinha. Devia sofrer da dor. E pede a Jesus que, através do pensamento, através do seu desejo, cure o seu servo. Jesus diz assim: eu irei à sua casa vê-lo. Ele diz: não, Senhor, não vá à minha casa. Eu não sou digno de que o Senhor entre lá. Por que ele não é digno? Ele era um homem bom, está no texto. Os judeus gostavam dele, havia doado na sinagoga. Por que ele não queria que Jesus fosse lá? Talvez uma homofobia internalizada, conhecendo o pensamento dos judeus, acharia constrangedor para o mestre entrar numa casa onde viviam dois homens em comunhão. Não faça. Eu não sou digno de que o Senhor vá, mas eu sei que uma só palavra sua e meu servo será curado. E Jesus vai fazer dos raros elogios do Evangelho. Jesus volta-se e diz para os discípulos: em todo Israel jamais viu um homem contaminado. Vai, meu filho, teu servo está curado. Esse historiador norueguês e Frei Beto acham que Jesus se deparou sim com um casal homoafetivo. Nós não temos como provar, fica no campo das hipóteses. O importante é que não houve nenhuma proibição na fala de Jesus a respeito do tempo. E o terceiro problema que nós vivemos, e que influenciou no nosso pensamento a respeito disso, foi o viés espírita do século XIX, século XX. Embora Chico tenha dito um monte de coisa, vocês vão ver, na verdade, dois grandes autores espíritas, que a gente tem muito carinho por eles, navegaram nas águas da ciência da época e apresentaram um pensamento na contramão do que hoje nós estamos vendo na neurociência. E nós embarcamos nessa canoa furada. Eu, inclusive, escrevi artigos sobre isso, fiz palestras sobre isso, e eu tenho que me penitenciar. A sorte que naquela época não tinha internet como hoje, né? Senão eu estava vagando essas coisas que eu disse naquele momento. O primeiro foi Herculano Pires, fantástico. Mas no livro de 1976, coloca que a homossexualidade tem 3 causas. Congênita é o problema do desvio do espírito, é uma doença mental. Segundo, fruto da má criação. E terceiro, obsessão. Vocês descobrem o que vocês querem.
doença mental, fruto de má criação ou obsessão. E Jorge André, fantástico, uma pessoa muito querida, que era psiquiatra, e que, seguindo o pensamento da psiquiatria da época, escreveu que a homossexualidade era doença e que o tratamento era a abstenção sexual. Nós, naquela época, recomendávamos ao homossexual, fazia atendimento fraterno conosco no centro, que ele encaminhasse para a abstenção sexual. Isso permeou grande parte do nosso século XX. Revendo hoje, a partir da neurociência, os textos antigos, nós vamos ver que Chico já havia dito o que a neurociência está falando hoje. Vamos lá. André Luiz, No Mundo Maior. Gente, esse livro aqui é de 1949. 1949. Olha o que André Luiz escreveu. Erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. Insta a fugir às aberrações e aos excessos. Contudo, é imperioso reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados. Fugir aos excessos, fugir ao desequilíbrio, fugir à promiscuidade, mas todos nasceram para amar e serem amados. André escreveu isso em 1949. Emmanuel em Vida e Sexo, esse livro de 1970. À frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência nos domínios do sexo e do amor são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. Emmanuel está dizendo que os erros cometidos na esfera afetiva pelos homossexuais são julgados pela lei da mesma forma que os erros cometidos pelos heterossexuais. Não existe uma ética para a homossexualidade, uma ética para a heterossexualidade. A ética é para o ser humano. A ética qual é? A consideração pelo sentimento do outro, a consideração pelos laços afetivos, a disciplina, a responsabilidade. O que se pede para o hétero se pede para o homem. A consideração, em termos de sexualidade, é a mesma, Emmanuel está dizendo, é a mesma. Os mesmos cuidados, os mesmos compromissos. Divaldo, numa entrevista em 2014, está no YouTube. Ser homossexual, amar alguém do mesmo sexo, é um fenômeno perfeitamente normal. O conúbio físico com essa pessoa é uma opção pessoal. Não consideramos tal conduta como de natureza reprochada. Quem está dizendo isso é o maior nome do espiritismo no Brasil. O senhor tem 91 anos. Quem está dizendo isso não é um expositor de mocidade espírita. Que no arrobo da juventude pode apresentar uma opinião pessoal. Quem está afirmando isso é Divaldo Franco. Não podemos reprovar aqueles que vão viver com conúbio físico, que vão constituir uma família, que vão formar um casal. E Chico Xavier, em 1971, naquela célebre entrevista na TV Tupi, tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito. E acreditamos que o comportamento sexual da humanidade sofrerá no futuro revisões muito grandes. Tipo o profeta, ele está falando em 1971 que no futuro é hoje, tem 50 anos, que no futuro o comportamento sexual da humanidade sofreria revisões muito grandes. Então, as revisões que a neurociência fez e que nós estamos sendo convidados a fazer agora. O que eu destaco na fala do Chico é a palavra respeito. Porque não é uma questão de tolerância. Não é uma questão de tolerância com aquele que tem a orientação homo ou transexual. Não é uma questão de tolerância. É uma questão de respeito, é diferente. Porque a tolerância evoca em nós uma atitude de superioridade.
e de arrogância. Eu tolero. Como se eu dissesse, eu te suporto apesar de tudo. Eu aceito o seu jeito de ser, porque eu sou grandioso, porque eu sou generoso. A tolerância inspira em nós um sentimento de grandiosidade, nos põe lá em cima. Como se eu subisse em um pedestal e dissesse assim: eu, homem branco, heterossexual, escolarizado, bem nutrido, com dinheiro no banco, tolero você, aceito você, aguento você, que não é nada disso. Não é uma questão de tolerância, é de respeito. A palavra respeito vem do latim respectus, é a conjunção de dois termos: re, que quer dizer de novo, e spectus, que quer dizer ver. Respeitar é ver de novo, ver com outros olhos, olhar de uma maneira diferente. Respeitar é compreender. Orientação sexual não tem nada a ver com caráter. Que o ser vale pela sua capacidade de amar, de servir, pela sua criatividade, pela sua inteligência, pelo que faz da sua vida. Orientação sexual é algo transitório que marca uma experiência de vida e que não tem nenhuma relação com outros traços de personalidade. E nós precisamos insistir muito nisso. Brasil, campeão mundial de homofobia. Várias vezes à frente do segundo, que é o México, e do terceiro, que é a América do Norte. Um homossexual é morto no Brasil por dia. Um homossexual é morto no Brasil por dia pela intolerância. 80% dos homossexuais confessam que já foram agredidos. 80%. Fisicamente ou psiquicamente. E a coisa é mais grave quando acontece na própria família. Quando aqueles que deveriam ser os primeiros a acolher, a entender, a apoiar, são muitas vezes os primeiros a virar as costas, a apontar o dedo e a fechar a porta. Como se a orientação sexual fosse mais importante que a fé. Alguns de nós até temos uma falsa postura liberal. Não, eu aceito sim. Por mim tudo bem, cada um na sua. Até que aparece a notícia do jornal, o personagem ridículo na novela, ou a piadinha no grupo de amigos. E nós participamos da mesma forma que qualquer um. Onde o respeito? Um respeito que se manifesta na ironia, no deboche, não é respeito. Ou então nós dizemos assim: não, tudo bem, tem que aceitar, mas que eles são promíscuos sexualmente, são. E a gente não há nenhum estudo que comprova isso. Nenhum estudo. E cá entre nós, são os heterossexuais, padrão de virtude na área sexual. Crimes sexuais, em sua maioria, hétero. Estupro, em sua maioria, hétero. Pedofilia, em sua maioria, hétero. 70% homens com meninas. Indivíduos que abandonam a família com filhos pequenos para viver uma aventura sexual, em sua maioria, hétero. E vem dizer que os homossexuais, eles são crimes. Os homossexuais, eles são viciados em sexo. Ou então outros dizem assim: não, eu aceito, desde que não afrontem a sociedade. Sabe o que é afrontar a sociedade para essas pessoas? É andar de mãozinhas dadas ou trocar carícias de forma respeitosa. Porque nós somos assim. Se é um casalzinho hétero, está abraçadinho, a gente suspira e diz: como é lindo o amor. Se é um casalzinho homo, pouca vergonha lá, afrontando a sociedade. Afrontar a sociedade, gente, é matar, é roubar, tomar o tempo dos outros, aceitar a propina. Trocar carícias de forma respeitosa não é afrontar a sociedade. Mas antes de concluir, temos que examinar brevemente alguns estereótipos. Estereótipos são ideias preconcebidas que se tem a respeito de alguma coisa. Há 3 estereótipos relacionados à homossexualidade que a gente rapidamente tem que trabalhar. O primeiro é esse: os homossexuais são promíscuos e só pensam em sexo. O segundo: as relações homossexuais são predestinadas ao fracasso porque os homossexuais são instáveis e imaturos. E a terceira: os homossexuais jamais serão bons pais e seus filhos terão graves transtornos psíquicos e de conduta. 3 ideias que sempre permearam o nosso pensamento. Com relação ao primeiro estereótipo, os homossexuais são promíscuos e só pensam em sexo, é uma ideia extremamente equivocada. Porque meia dúzia de transexuais ou homossexuais demonstram uma sexualidade equivocada, nós jamais podemos acreditar que isso traduz a maioria. Mesmo porque toda generalização é preconceituosa
em si mesmo. Olhem só o que escreveu a Marina Castaneda, que é uma psicóloga mexicana que estuda esse assunto há 30 anos. As pesquisas revelam que aproximadamente metade dos homens homossexuais vivendo em casal é monogâmica. Ou seja, de todos os homens formando um casal, vivendo em casal, 50% deles são fiéis ao parceiro. Carmita Hábito fez essa pesquisa no Brasil em casais héteros. Quantos casais héteros o homem é fiel à mulher? 50%. 50%. E as mulheres? 25%. São fiéis às mulheres. 25%. Ou seja, a fidelidade do homem vivendo com um parceiro masculino é a mesma de um homem vivendo com um parceiro feminino. Ou seja, não há maior libertinagem sexual dos casais homossexuais masculinos. Com relação aos homossexuais femininos, muitos casais lésbicos praticamente cessam as relações sexuais depois de alguns anos. As pesquisas revelam que a frequência das relações sexuais femininas é muito inferior àquela das relações hétero. Duas mulheres, quando decidem viver juntas, é muito menos pelo sexo do que pela intimidade. O que elas estão buscando é uma parceira, uma companheira, é alguém aqui compartilhar. É claro que existe o sexo, não é o mais importante. Duas mulheres vivendo juntas fazem menos sexo do que um casal hétero. Porque o problema do sexo, se é que é problema, é o gênero masculino. Esse maldito cromossomo Y, que faz circular a testosterona e que age no cérebro naqueles circuitos com um fortíssimo. Onde tem gênero masculino vai ter problema. Independente de ser relação homo ou relação hétero. 50% dos homens casados no Brasil traem as mulheres. 25% das mulheres fazem isso. Então o problema aqui não é de orientação sexual. O problema é cromossomo Y. O segundo estereótipo. As relações homossexuais são predestinadas ao fracasso, porque os homossexuais são instáveis e imaturos. Quando começaram os primeiros casamentos gays, a gente ouvia isso: não vai dar certo. Dois homens morando na mesma casa, duas mulheres compartilhando a mesma cama, não vai dar certo. Eles não foram criados para isso. Eles são para a vida de gandaia, eles são para festa, eles são para farra. Isso não é estereótipo, é uma ideia preconcebida de si mesmo. Passou o tempo e os estudos mostraram, não é assim. Olha só o que a Marina escreve. Pesquisa realizada na América do Norte, em 2005, com 752 casais gays, revelou que a grande maioria dos casais era de longa duração. 74% deles estavam juntos há mais de 5 anos. Assim, uma diferença em tempo. Na França, um casal lésbico, um casamento lésbico dura em média 5 anos. Um casamento entre dois homens, na França, dura em média 7 anos. Um casamento entre um homem e uma mulher dura, na França, em média 12 anos. Então, há uma diferença significativa. Mas as causas dessa diferença não são pessoais. Não tem nada a ver com prostituição, promiscuidade. São sociais. Porque o casamento hétero tem fatores que contribuem para a maior longevidade do casamento. Há fatores de aglutinação dos dois que não há no casamento homem. Por exemplo, filhos. A maior parte dos casamentos héteros tem filhos. Quantos casais não se separam pelos filhos? Isso vários. Questão financeira. O casamento homossexual, via de regra, não há uma dependência financeira, os dois se bastam. Os casamentos héteros, pelo menos há uns anos atrás, a dependência financeira da mulher era notória. Quantas mulheres nunca se separaram do marido? Porque não conseguiram se manter fora. O terceiro fator, família. A família está sempre junto no casamento hétero, dá mais uma chance para ele, fulaninha. Fulaninho, tenta mais um pouco. A família trabalha para a manutenção. No casamento homo, a família quer que larga logo e que acaba com a vida. Então, a maior durabilidade no casamento hétero é dos fatores sociais e não pessoais.
Caroline e Venera juntas há 70 anos. Se conheceram numa festa em Nova York, começaram a namorar, passaram a viver juntas. Os vizinhos achavam que eram íntimas, outros achavam que eram muito amigas, só os íntimos sabiam que ela vivia uma reação afetiva. 70 anos de duração. Dor, de 84, e John, de 91, juntos há 61 anos. Se conheceram na mocidade, o John era professor de música, o Dor foi estudar com ele, começaram a namorar, estabeleceram uma relação a dois, estão juntos há 61 anos. E finalmente o terceiro estereótipo: os homossexuais jamais serão bons pais, os filhos dos casamentos homossexuais vão ser perturbados, doentes mentais, desequilibrados, etc, etc. Era o que muitos de nós pensávamos quando aventou-se a possibilidade de que os homossexuais adotassem filhos. Os estudos mostraram, esse é o editorial da Academia Americana de Pediatria de 2002, um corpo crescente de estudos científicos demonstram que as crianças que crescem com um ou dois pais gays, ou uma ou duas mães lésbicas, têm um desempenho emocional, cognitivo, social e sexual equivalente ao de crianças cujos pais são heterossexuais. Os filhos dos casais gays têm um desenvolvimento de personalidade cognitiva, emotiva e comportamental idênticos àqueles dos casais, colocando uma pá de cal desse estereótipo que surgiu no início dos relacionamentos. Carlos Eduardo e Osni, junto há 30 anos, resolveram adotar 4 irmãos. Eles viviam num abrigo no Recife, os pais haviam falecido. Ninguém queria adotá-los, a juíza queria que fosse adotado os 4. Levanta a mão o casal hétero que quer pegar 4 crianças nessa idade. Pois é, Carlos Eduardo e Osni foram lá e adotaram as 4 crianças. O mais velho, Felipe, no começo estava achando aquilo meio esquisito. Mas sentaram com ele, mostraram as fotos do casamento, passaram o filme do casamento dos dois, e paulatinamente eles foram aceitando melhor. Essa é uma foto recente da família, os 4 já bem maiorzinhos, e os 2 vivendo juntos. E a gente conclui com o livro dos Espíritos. Não podemos esquecer que é o Espírito quem? Não é o que? É o que a gente tinha preparado. Estou às ordens para a participação de vocês. Temos um tempo. Não? Eu vou passar o microfone, as 2 perguntas já estão definidas então. Saulo e Bianca. Bianca levantou a mão primeiro, eu vou levar o microfone para ela. Considerando o ponto de vista evolutivo, se uma pessoa vem com tendências homossexuais, mas considerando o comportamento vai ser igual se ela assumir
a posição de homossexual ou não? Do ponto de vista evolutivo, tem alguma diferença? Nenhuma diferença. Serão experiências diferentes. Ao assumir a condição de homossexualidade, ela vai viver uma situação de preconceito, ela vai bater de frente com o status quo estabelecido de uma sociedade muitas vezes ainda conservadora, e vai ter que viver isso e desenvolver determinados valores e determinadas defesas espirituais. Será uma experiência com recursos X. Ao negar-se a essa vivência, ela vai viver uma experiência de uma rejeição interior, que eles chamam de homofobia internalizada. Ela vai viver um recalque e uma situação que vai lhe obrigar a outras defesas espirituais. Então ela vai conquistar coisas diferentes naquela encarnação, assumindo viver aquela condição ou não. Os estudiosos da área, os psicólogos que estudam isso, infelizmente são poucos, grande problema. Nós não temos médicos e psicólogos que estudam isso, que conhecem isso, e muitas vezes são atordoados com os problemas, não sabem o que fazer. Precisariam de mais profissionais estudar isso. Eu recomendo o livro da Marina Castaneda, A Experiência Homossexual. Ela é psicóloga, há 30 anos trabalha com casais homossexuais. Ele escreve para psicólogos. O grande problema é que a gente... Eu estava falando... Ele deu das duas experiências, ela seguindo ou não. Sim. O que os especialistas que trabalham nessa área dizem que para a saúde psíquica do homossexual, assumir é melhor. Assumir é melhor. Ele será mais saudável, ele será mais feliz vivendo todos os problemas que vêm de fora, mas sem viver o grande problema de dentro. Então, do ponto de vista da saúde, é melhor. Mas eles dizem o seguinte: nem sempre assumir é a melhor opção. Por exemplo, em países conservadores como os países islâmicos, o assumir a homossexualidade coloca um risco de vida. Homossexuais que dependem muito da família, que estão doentes, por exemplo, que não poderiam viver sem a família, que tem uma família homofóbica, assumir poderia gerar maiores dificuldades para eles. Então o que eles dizem é o seguinte: ambas as experiências são experiências enriquecedoras. Do ponto de vista da saúde psíquica, o melhor é assumir. Mas ao assumir, considerar possibilidades, que às vezes não é a melhor opção. Espiritual. Porque no caso, você Espiritual, naquela vida, física. mulher... Espiritual, ele vai crescer de todo jeito, ele vai ter oportunidade de viver, vai desenvolver valores diferentes, ele vai ter uma dor mais doída se ele não assumir, ele vai trabalhar com uma frustração pessoal, ele vai ter um outro tipo de dor se assumir, que é o preconceito, muitas vezes cuidado dentro da própria família. Mas são experiências, a gente não pode dizer que uma coisa é melhor que a outra. Por isso que o Divaldo falou, a escolha do que fazer com a homossexualidade é pessoal. Tá? É pessoal, a gente não pode interferir. Não há certo ou errado. Questão de pessoal. E ele vai crescer em qualquer situação. Vamos à segunda pergunta agora com o Saulinho. Bom dia, Ricardo. Quando você disse que a neurociência afirma que é uma tendência fisiológica, no início e no final da gestação, como entender sobre esse aspecto quando, depois de diversos anos, de décadas, vivendo uma experiência hétero, o indivíduo manifeste e permaneça numa... Porque mesmo sendo biológico, não é preto e branco. Mesmo sendo biológico, há variações. A cor da pele é biológica? Existem só duas cores de pele? A cor dos olhos é biológica? Só existem dois tipos de cor dos olhos? Não. A homossexualidade é biológica, mas o quanto de desejo ele tem por um gênero e outro, é uma imensa variação. É uma gama imensa de variação. Se a gente for estudar o cérebro desses carneiros, por exemplo, os carneiros homossexuais, é muito provável, mesmo dentro dessas células que definem a homossexualidade, elas vão ser iguais. Determinado carneiro tem um pouquinho mais de uma célula do neurônio que o outro. Então, o fato de ser biológico não significa que tem que ser preto e branco. A variação, a gradação contínua continua existindo. Tá bom? Gente, eu lamento demais, porque o melhor é as perguntas. Mas eu acho que eu me alonguei. Peço perdão. E a gente volta a outra oportunidade para poder só conversar com vocês. Eu acho que não alongou, não, foi mentira. Deixa eu fazer, antes de terminar, fazer uma publicidade. No final, a gente vende livro
Gosto de tudo. Nós temos um grupo lá, ligado à universidade, que há muitos anos a gente estuda alguns assuntos. Nós resolvemos estudar 2 assuntos. O primeiro, como evolução, darwinismo e pensamento espírita. E saiu esse livrinho, Breve História de Todos Nós. É uma síntese da evolução espírita e a ciência contemporânea. E depois vamos estudar a personalidade humana, o espírito encarnado, as influências que a gente sofre, os genes, o ambiente. E saiu esse livro, Que Somos Nós. Tem um capítulo sobre sexualidade, a gente fala muita coisa nesse capítulo, porque eu disse aqui. Nós trouxemos esses livros, não sei se ainda tem, trouxemos alguns, se alguém quiser adquirir, a R$20. Tá? Cara, nome da família.